desculpe, porque eu me altero assim, né, diante da questão, mas é de fato muito assustador, né, que coisas dessa natureza tenham tido essa força. Eu acho que isso é bastante eloquente, né, assim, essa leitura e essa consideração de que está ou maior ou o segundo, junto com a Folha de São Paulo e o Globo, os maiores jornais, mais influentes jornais do país, confirmado pela FUVEST, inclusive com o endosso que as suas questões dão, no ingresso, lembrando que o vestibular seleciona o tipo de aluno que nós queremos, não é? Dentro da universidade. Por isso que os vestibulares deviam ser mais responsáveis do que são. O da UESB mesmo é meio vergonhoso, mas não apareceria nunca uma coisa dessa natureza hoje, evidentemente. Né? Então, assim, agora não dá para, vamos dizer, perdoar por considerar historicamente que ele é anterior à Constituição de 88. Lembrando que a Constituição de 88 ela vai ser gestada porque para a elite intelectual, para as lideranças desses grupos todos, por exemplo, era mais do que evidente que essas categorias usadas no texto, que essa abordagem utilizada no texto, eram aí sim o que se tem de mais atrasado na mentalidade brasileira, é sobretudo uma característica de país escravista e país dizimador dos povos originários, tá certo? Então, assim, esse duplo crime, né, da história do Brasil, dos brancos na história do Brasil, né, que é ter por 4 séculos, né, mantido a estrutura econômica brasileira sobre o trabalho escravo de gente africana traficada, né, do Brasil, da África para o Brasil, e ter ocupado o território pela dizimação, né, de povos indígenas que absolutamente não têm direito nenhum até a Constituição de 88 e ficariam sem direito a partir da Constituição de 88, não fosse a própria articulação dos povos indígenas com os intelectuais melhor formados e melhor representantes do conhecimento mais sofisticado brasileiro, porque precisa disso, né, para se fazer lei, né, não tivessem feito uma proposta de numa emenda à Constituição, uma proposta de lei de origem popular, que é a lei que a UNE, né, União das Nações Indígenas e outras instituições indígenas e indigenistas, mas sobretudo a UNE, né, UNE com I, União das Nações Indígenas, articulado sobretudo pelo Davi Copenaua, Davi Copenaua não, pelo Ailton Krenak, né, que conseguiram fazer o Congresso Nacional ter vergonha do que eles estavam fazendo, reeditando, vamos dizer, uma prática de relação com os povos originários no Brasil, que era a de um processo de incorporação desses povos à cultura brasileira e eliminação dos seus hábitos culturais tradicionais, né? Sendo que tanto para os povos indígenas originários quanto para povos trazidos de outras partes e reimplantados e reenraizados aqui, que resistiram nas suas práticas sociais, religiosas, culturais, linguísticas, né, dentro desse território contra tudo e contra todos, né, reinventando, mas mantendo sobretudo as tradições, por exemplo, do candomblé, que é o que está sendo atacado nesse caso aqui, né, é algo que, enfim, só ganha direito à existência, só ganha direito a se autodeterminar, né, a partir da Constituição de 89, que de certo modo, por causa deles mesmos então, que conseguiram incluir isso na Constituição, como chama, uma espécie de ponta de lança, e nesse sentido a gente tem que defender a nossa Constituição atual, né, inclusive das emendas que começam a deformá-la, né, mas sobretudo dos atos contra ela que esse governo em particular
como nunca desde a redemocratização fez contra a Constituição, né? Defender essa Constituição porque ela é vamos dizer assim, muito vanguardista ao assimilar a demanda de povos indígenas que puseram a sua vontade pela voz do Ailton Krenak como articulador de povos da floresta, e intelectuais como Darcy Ribeiro, né, que era constituinte inclusive, ou seja, deputado, que escreveu também a Constituição, né, e outros tantos que ajudaram nessa construção histórica dos direitos dos povos tradicionais no Brasil, e não como se eles estivessem numa fase tribal provisória, aguardando aquilo que a civilização letrada iria trazer como benesse. O que a gente viu lá no documentário na verdade, reservar a eles uma espécie de periferia desse sistema, abastecer as bordas de um sistema que precisa de sempre ter uma borda miserável para manter a lógica da acumulação, né? É algo que a gente trabalha quando a gente lida com povos indígenas, sobretudo com jovens e adolescentes, né? Porque eles são muito encantados com o mundo de cá, né? E não entendem que quando eles se passarem para o mundo de cá, às cegas, né? Eles não são de lá, e aqui eles não são o ator bonitão da novela que às vezes se vê na televisão, ele é o escorraçado pela polícia, ele é aquele que apanha e morre jovem, né? Então eu perdi meu fio, vocês me desculpem, eu tinha uma coisinha para dizer, vou dar um pause aqui para tentar lembrar.